Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e todos os nossos amigos internautas, né, que acessaram o nosso canal do YouTube, a nossa página do Facebook, para poder recorrer lá aos nossos estudos, né, que todos estão disponíveis lá para vocês acessarem a hora que desejarem, né? Mais uma segunda-feira que a gente inicia, né, estudando o nosso Evangelho, e hoje quem traz para a gente as mensagens do Cristo é a nossa amiga Maria Paula Mello, que vai falar sobre o capítulo 14, o título é Honrai Pai e Mãe, né, honrai vosso pai e vossa mãe, e os itens de 1 a 7, que fala da piedade filial e quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha que pergunta desafiadora. Então, que o nosso estudo seja bem proveitoso, vamos todos estar atentos, né? Para que Papai do Céu a intua, né? A nossa amiga, e a nós também, para podermos contribuir com as mensagens que aqui serão trazidas. Então, nós vamos iniciar com uma canção e, em seguida, nossa amiga Edna fará a prece inicial.
Edna, você precisa ativar o som. Mãe querida, Mãe de Jesus, Mãe, nessa hora te peço força, ajude a todos, ajude Maria Paula nesse trabalho, ajude a todos nós que estamos nesse trabalho dessa noite. Me dê a sabedoria, meu Deus, para que eu possa me sair bem na minha prece. Que o Pai misericordioso esteja sempre nos orientando na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa saúde, por nossa família, por nossos amigos. Ó Jesus, tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia dessas pessoas sofrendo em hospitais. Nós precisamos tanto de Ti, Pai. Tu sabes disso. Não nos deixe nunca só. Nos oriente sempre, Pai, sempre. Mostre-nos o caminho que temos que percorrer. Envolva todos, meu Deus, envolva esses doentes nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, todos que trabalham, meu Deus. Tantas pessoas só passando fome, tantas pessoas desempregadas. Ajude essas pessoas, Jesus querido. Abençoe sempre a nossa noite, abençoe a noite de hoje, a nossa reunião, meu Deus. Que Jesus nunca nos desampare, Pai. Tem tanta fé em Ti, Jesus. Na minha mãe querida, Mãe de misericórdia, Mãe de Jesus amado. Nos dê força sempre, Jesus, para a gente poder caminhar, entender melhor as pessoas em nossa volta, em nossa vida. Muita paz, muita luz para o nosso planeta, meu Deus, está precisando tanto. Que o Pai esteja sempre junto de todos nós, meu Deus. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela minha família, por meus amigos. Obrigada, meu Pai. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, amiga. Muito obrigada pela sua participação. Maria Paula, agora é com você, minha amiga. Conte conosco nesse estudo da noite, que Papai do Céu lhe intua aí, lhe auxilie, os nossos amigos espirituais possam te auxiliar também. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade desse trabalho, porque quando nos é direcionado um trabalho, primeiro ele fala aos nossos corações, e esse trabalho em especial falou muito ao meu. E eu espero que vocês me ajudem, porque é um trabalho nosso, não é só meu, né? É nosso, para que nós possamos vir a compreender e dar uma nova visão sobre alguns aspectos, não diferentes do que o Evangelho nos traz, mas acrescentar mais coisas ainda dentro de outras obras que eu li para estar fazendo, né? Trazendo essa outra abordagem aqui para vocês. Eu vou pedir a Jaqueline para botar o primeiro slide. O primeiro slide, como vocês estão lendo, como honrar pai e mãe pode ser um caminho de encontro com Deus. Eu gostaria que, nesse momento, nós pensássemos nisso. Como honrar pai e mãe pode ser um caminho de encontro com Deus? Você tem honrado seu pai e sua mãe? De que forma você tem trilhado esse caminho? Nesse momento, eu gostaria de ouvir as pessoas, eu gostaria de ouvir como cada um de vocês, ou quem tem pai e mãe,
independente de se ele está vivo, né? Porque ele já, nossos pais podem já ter falecido, o meu pai já partiu já desencarnou, minha mãe que se encontra viva, mas que mesmo nesse momento nós podemos estar honrando eles. De que forma nós fazemos isso? De que forma cada um faz isso? E aí eu passo a palavra para vocês. Eu posso começar. Esse tema fala muito fundo em mim, né, devido a toda minha trajetória com essas pessoas, né, esses espíritos que receberam essa difícil missão, né, de ter a mim como filha, porque, graças a Deus, como eu já compartilhei com vocês, a doutrina espírita me mostrou que eu não sou vítima de nada, né? Então, aí eu busquei, né, desconstruir tudo aquilo que desde a infância veio me trazendo, né, dificuldades na minha vida emocional, e que eu cresci uma jovem com essas dificuldades, né, de aceitar o abandono, né, que eu achava que ter sido criada com os meus avós foi uma relação muito importante para mim, mas foi muito difícil. E aí, eu, aos 30 anos, entrei para a doutrina e comecei a entender que eu tinha que fazer a minha parte, né, nessa encarnação, porque alguns motivos, né, eu plantei lá atrás para poder, de certa forma, colher agora. E aí, o que eu faria com essas informações que eu recebi, né? A doutrina espírita veio elucidar muitas coisas e me chamar à responsabilidade. E eu comecei a estreitar mais esses laços. Claro que não é fácil, né? Eu, de vez em quando, compartilho as dificuldades que eu tenho nessas relações, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Mas a parte que eu tenho feito, né, esse honrado aí, é através do cuidado que eles, enquanto idosos, né, um tem 73, outro 74, ainda tem uma madrasta e um padrasto, a minha madrasta tem 80 anos, e com certeza ela tem essa história comigo, né, em outras encarnações, porque a minha afinidade com ela é maior do que com meu próprio pai, minha própria mãe, e eu cuido, né, dos três. Meu padrasto é o mais saudável, vamos dizer assim, e eles têm muitas dificuldades na saúde, né? A minha madrasta não, que ela é natureba desde sempre, então a saúde dela é muito boa. Mas eu tenho tentado aí fazer a minha parte nesse sentido, né? De cuidar, com assistência mesmo na saúde, né? E tentado estar mais presente. O que é mais difícil é o físico mesmo, né? De estar lá sempre, porque meu pai mora mais distante, mas eu tenho procurado. Quando eu não estou lá, eu estou ligando sempre, então o nosso contato estreitou e eles sabem, né? Eu tenho 5 irmãos e eles sabem que o filho com que eles podem mais contar sou eu. E graças a Deus eu fico muito feliz de poder dar essa assistência, e estou trabalhando mais a questão do amor, né? Em outras vertentes, não só do cuidado. Essa é a minha parte. Obrigada, Maria Paula. Tem o Francisco Jesus, isso. Francisco? Fala, Francisco. Eu tive a felicidade de, hoje, fazendo aqui o meu culto do lar, que eu faço toda segunda-feira, às 6 horas, eu abro sempre o Evangelho, não sigo os capítulos diretamente, abro por acaso, e hoje caiu realmente nesse capítulo, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços da família. É uma lição muito interessante, muito boa para a gente fazer as reflexões da gente a respeito da nossa trajetória. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de ter muito boa
comunicação com a minha mãe, com meu pai, e todas as minhas horas de oração eu agradeço muito pela felicidade de tê-los de ter tido eles aqui na situação como pais, porque dentro das circunstâncias que nós fomos criados, eles fizeram o máximo que poderia fazer por nós. Éramos 9 filhos e dedicaram de corpo e alma para manter essa família, para nos dar educação e para a gente ter uma vida próspera, graças a Deus. E eu tive a oportunidade, quando a minha mãe esteve enferma, eu colaborei dentro das minhas possibilidades com ela e o final da vida dele foi junto a mim. Na época morávamos nós dois sozinhos em uma casa e eu tive a felicidade de acompanhá-lo na desencarnação dele. E eu me sinto muito bem com isso, graças a Deus. É isso aí, gente. Jesus. Obrigado. Mais alguém? Por enquanto não, Paula. Eu não coloquei meu nome, sim. não, mas eu vou falar. Eu tenho uma afinidade muito grande com a minha mãe. A gente é muito unida. E até mentalmente, né? Quando uma pensa na outra, é automático uma ligar, uma mandar mensagem. É a telepatia que funciona desde cedo. Com meu pai, eu já sou mais distante, até porque ele mora em outro estado. E desde muito nova eu me sinto mais amadurecida do que ele. Então eu estou sempre aquela que puxa a orelha dele. Eu sou mais mãe do que filha. Mas procuro estar em contato sempre. Então eu me sinto assim, esse encontro, né? O honrar de agradecer por eles terem me dado essa oportunidade. Mais alguém? Eu só para complementar um pouquinho, Paula, enquanto ninguém levanta a mão, é que eu acho muito interessante que a doutrina nos mostra, né? A Patrícia acabou finalizando a fala dela, a oportunidade que nos foi dada, né, nessa encarnação. Então, a gente que não conhece, eu enquanto não conhecia a doutrina espírita, nunca tinha pensado por esse prisma, né? E fico hoje pensando, o que eu já aprontei com esse povo para poder estar colhendo agora. Vamos lá, Carminha está na fila para falar. Eu não tenho mais, obviamente, pela minha idade, né? Não tenho mais minha mãe nem meu pai presentes, e eu nem lembro dele, porque ele desencarnou, eu tinha 3 para 4 anos, e não lembro nada do meu pai. E vou dizer uma coisa, faz falta para caramba na vida da gente a presença do pai. A figura do pai faz muita falta. E minha mãe ficou viúva com 9 filhos, depois ainda se contraiu um novo casamento, teve uma outra filha, quer dizer, nós éramos 10 irmãos. Eu acho que o que eu fiz pela minha mãe, o que eu ainda faço, é entender a dificuldade que ela teve de criar esse monte de filhos sozinha, né? Porque ficou viúva cedo, depois meu padrasto era um problema sério, difícil, complicado. Aprendi muito com ele como não se deve agir. Então, foi um aprendizado muito grande. E hoje eu consigo compreender e orar muito pela minha mãe, agradecer a ela por tudo que ela fez, com toda a limitação que ela tinha, mas ela foi o melhor que ela poderia ter sido. Cuidou da gente do lado material, porque do lado espiritual, coitada, minha mãe não tinha para dar, então ela deu o que ela tinha. Sou muito grata à minha mãe hoje, porque realmente eu também entrei para a doutrina espírita muito cedo, por causa das dificuldades na minha família. Nós fomos achar, né, o grupo da Fraternidade Irmã Sheila, perto da minha casa, e lá foi, sabe, um refúgio.
Eu ia no centro todos os dias para fugir dos problemas de padrasto difícil, vivia dentro da casa espírita, entrei no grupo vocal Ninarueira, que foi uma beleza na minha vida, na minha juventude. E a doutrina espírita foi tudo, né? Para compreender, para me ajudar, como a Jaqueline diz, a compreender, né? A dificuldade da minha mãe, né? De criar aquele monte de filhos, né? Com um companheiro que não era parceiro, que criava mais dificuldade para ela. Então, hoje eu entendo isso, sou muito grata à minha mãe e peço muito a Deus que me faça uma mãe um pouquinho à altura, né, dos meus compromissos assumidos na espiritualidade. É isso. É a Valna, Paula. Oi, boa noite. Não, a Jaqueline perguntou se eu caí, né? Mas não, é que eu estava sem internet, eu fui tentar virar para achar para o celular respirar um pouquinho da internet aqui fora. Aí deu um jeito assim no corpo para voltar, mas agora está tudo bem, mas não foi nada demais, não. Aí deixa eu aproveitar e logo falar sobre a minha família, né? Que graças a Deus também, família grande, minha mãe casou com meu pai, mas meu pai ficou viúvo da irmã dela. Meu pai ficou viúvo da irmã dela e deixou 4 filhos. E ela, lá em Recife, tudo, ela já era enfermeira e tudo, começou a tomar conta desses 4 filhos dele, né, que ele ficou sozinho. E daí, depois desses 4 filhos, elas tiveram 13, mais 13. Né? Então, ela ficou tomando conta, vai aos poucos, né? Lógico que os 13 não vieram juntos, mas ficou tomando conta desses 4, que são meus primos e irmãos, e esses 13 aí que vieram depois, cada um com o seu caminho, né? E teve um que era Down, síndrome de Down, desencarnou com 30 e poucos anos, um amor, mas deu um trabalho assim, físico, né? Tira daqui, porque ele tinha problema, mesmo no corpo, não era só Down assim, que andava para tudo quanto era lado, não. Mas quando ele andava, minha mãe carregava ele para o centro, porque ele gostava, né? A família sempre espírita, minha mãe era católica, depois ficou sendo espírita, que meu pai já era. Mas é isso, e muita dificuldade, né? Aquela coisa, né? Muitos filhos, e meu pai trabalhando, ganhando um salário mínimo, mas mesmo assim criou a gente estudando, e uma se formou em professora, e aí foi, né? Cada um procurou estudar bastante, com sacrifício também, mas estamos aí. E sempre dei valor a eles, e dou sempre, porque eu lembro que a gente passou muita coisa, mas eles não deixavam a gente desanimar, entendeu? Todos os problemas. E a gente tem que honrar mesmo, né? Porque eu, graças a Deus, fui feliz que vim numa família assim, grande, mas compreensiva, meus pais compreensivos, passando dificuldade, mas dando o possível para a gente. E é isso, mas foi muito difícil, mas foi muito bom. Não estão mais aqui. Nem meus pais, nem nesse irmão que deu, né? Que deu trabalho, assim, mas ele já se comunicou, depois disso, depois de muitos anos, já se comunicou, agradecendo a família, porque aceitou ele assim, desse tipo, né? Doente, e soube também que ele já está trabalhando com jovens no plano espiritual. É bom, né? Então, eu só tenho recordações boas e tudo a agradecer mesmo, por tudo que eles fizeram por nós. E estou tentando ser, né, a mãe também com as minhas filhas, que são poucas, mas aí vêm os netos. Vamos seguindo aí. Mas a doutrina espírita nos esclarece muita coisa, nos dá muita força, com Jesus sempre, né? Obrigada, gente, que se deixar eu falar, vou ficar falando. Só isso. Bom, nós vamos ver aqui pelos relatos, né? E comigo não foi diferente. Meu pai já faleceu, minha mãe é viva, mas nós tivemos uma criação muito boa. Posso dizer que eu tive uma boa criação, mas com muitas dificuldades. O Evangelho, ele nos deixa claro o que é honrar pai e mãe.
né? Muito de nós aqui, nesse momento, relatou isso. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-lo nas suas necessidades, né? Quando nós assistimos nossos pais nas suas necessidades, nós estamos honrando pai e mãe. É proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. Nós vamos perceber que o Evangelho também fala que a obediência é uma dos fatos de honrar pai e mãe, né? Uma das formas de honrar pai e mãe. É preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, mas principalmente amá-los. Muitas vezes nós passamos situações nas nossas vidas, né? Nós vemos criações, não só nossas, às vezes é o nosso entorno, que nós passamos grande parte da nossa vida pensando como poderia ter sido diferente. Por que foi assim, não foi assado? Jaqueline comentou isso, né? E muitos de nós passamos situações de fato, como, né, são estruturas familiares diferentes, que às vezes é pai e mãe, desde o início mesmo, mas às vezes é a separação, a viuvez, e vem outro companheiro nessa relação, e às vezes, né, complica, como foi o caso que a Carminha citou, mas tudo vem no intuito, nós temos nessa situação uma forma de crescimento. E muitas vezes nós passamos parte da nossa vida pensando e nos amargurando, de certa forma, como poderia ser diferente? Por que não foi assim? Por que eles fizeram dessa forma e não daquela? Principalmente quando nós entramos numa situação de comparar a nossa família com a de outra. Claro, às vezes você se depara com uma família onde todos os espíritos são afins, que tudo ali parece que se encaixa, né? E às vezes, no nosso caso, parece que por que aqui essa situação é dessa forma, é de outra? Por que as coisas não fluem, né? Porque nós, às vezes, vivemos situações que a gente vê a vida não fluir, as coisas não darem certo. E, por conta disso, entramos nessa cobrança, nesse posicionamento de queixa, de reclamação. Às vezes, nós não expressamos, mas estamos pensando. E acabamos por esquecer de agradecer o que mais, né, eles nos deram de valor, que foi a vida. Por isso, quando eu botei essa primeira pergunta, como honrar pai e mãe pode ser um caminho de encontro com Deus? Porque quando a primeira coisa que nós temos que aprender é ser gratos a essa vida que nos foi dada. Né? Nós temos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe, 365 dias no ano, quantos anos, com que idade que eu estou? 59 anos. E eu estou aqui agora, graças a eles dois, ao encontro deles dois, né? Muitas vezes nós vivemos situações difíceis de ver pai e mãe brigar, se desentender. Mas o interessante é que, em algum momento, eles pararam com essa briga e falaram assim, vamos parar de brigar, vamos nos amar. E, nesse momento, nós fomos concebidos. Nesse momento, de alguma forma, houve a possibilidade de nós sermos trazidos ao mundo. Mesmo, né, que por algum momento, mas eu não fui concebida com amor, nós não podemos falar. Nós não sabemos em que circunstâncias, né? Então, o mais importante é reconhecer e ser grato. Porque quando nós não somos gratos por toda essa dádiva que nos foi dada, que é a vida não flui, as coisas não fluem, nós ficamos presos a situações no passado. Então, é claro que
cuidar, ter cuidados materiais, ter cuidados com a higiene, cuidar da saúde, né, desse pai e dessa mãe, suprir as suas necessidades financeiras, tudo isso é honrar e cuidar de pai e mãe. Mas principalmente amá-los, e principalmente, nós vamos ver, Jaque, pode passar para o próximo slide? Honrar. Quem pode ler aí? Carminha, pode ler? Honrar é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como a honestidade, dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. Então, nós vamos perceber que honrar está inserido aí todo comportamento em sociedade. Né? Nós temos que ter honra, princípio de comportamento com todo ser humano. Mas, muitas vezes, nós vamos ver situações de pessoas que têm um cuidado, às vezes, com o estranho, e com pai e mãe, não têm o cuidado que deveria ter. Nós vamos ver pessoas que têm toda uma facilidade, né, de tratar bem, de cuidar de estranhos, e às vezes com seus próprios pais, pai e mãe, eles ficam relegados ao abandono. Então, vamos pular para o próximo slide, Jaque, o terceiro. Não tem ninguém querendo falar, se tiver. Essa lei, no Evangelho, a primeira coisa que fala, quando nós começamos a ler a primeira parte do Evangelho, da piedade filial, vem logo citando essa lei, que é a Lei Geral de Justiça, de Amor e de Caridade. Ela está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde fala das leis morais. Né? E na pergunta 886, vem a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ora, o tempo todo ele fala dos outros, para com todos. Né? Se isso vale para todos, para os outros, que fará com pai e mãe? Porque se nós temos que ter condescendência, benevolência, indulgência para as imperfeições alheias, que fará com relação aos nossos pais? E muitas vezes nós nos fixamos muito na falta, no que faltou, no que deixou de ser, na ausência, sem prestar atenção no que veio, no que aconteceu, no que veio de bom, o quanto aprendizado veio, né, com essa vivência com esses pais, às vezes pais difíceis, né, mães difíceis. Nós vamos ver que o Evangelho diz: e se esses pais faltarem com os filhos? Cabe a esses filhos cobrar essa falta? Não, de jeito nenhum. Só cabe a Deus isso. Então, nem para com aqueles pais que faltaram com suas obrigações como pai e mãe, nem assim o filho tem direito de fazer essa cobrança, que só cabe a Deus. Maria Paula. Oi? Desculpa te interromper. Assim que você achar, eu queria fazer um comentário sobre isso, tá? Pode falar. Pode. Sobre alienação parental. Uma coisa que eu vivi muito na minha infância, e isso hoje eu reflito, né? Eu estou na área da educação e a gente
para pensar no quanto isso é prejudicial para as crianças, né? O que aconteceu? Eu fui criada desde os 6 anos, né? Passei essa parte da infância até a minha adolescência com os meus avós e meus tios e tias, né? Porque eram 6 filhos que moravam dentro da casa dos meus avós, mais 6 netos, porque ela também criava outros 3 filhos, né? Ela criou eu mais 2 irmãos e mais 3 netos da minha outra tia, que teve o mesmo comportamento que a minha mãe. Viveu a mesma situação. E nós ouvíamos o tempo todo, meus tios, minhas tias principalmente, né, falarem mal da minha mãe, que era a própria irmã delas, né? Era muito mais das minhas tias isso. E hoje eu fico pensando quanto isso foi ruim, né, na minha construção. Eu lembro que o meu irmão, que hoje é pastor da Universal, né, ele sofria muito, porque ele chorava cada vez que falavam, né, dela e tudo, e eu não, eu era aquela, eu acreditava em tudo que elas falavam, né, e sofria no sentido de julgar também, e ficava cada vez mais magoada pelos motivos que, né, a levaram até onde eu sabia, né, as informações que me chegavam, e eu cresci ouvindo muita coisa, né, a respeito dela, e virei uma adulta, né, vamos dizer, muito complicada nesse sentido, porque eu julgava o tempo todo e não aceitava esses motivos, né, que foram me apresentados. Aí eu ficava pensando, caramba, as próprias irmãs, né, como falavam mal dela, até a minha avó também, tudo, e a julgavam muito. E agora você falando isso, é muito complicado da gente agir de forma contrária, né? Mas que a gente hoje vê a separação dos pais, né? Normalmente a alienação parental. Eu estou chamando de alienação parental porque eu acho que cabe aí, mas normalmente quando a gente vê hoje é pai, né, e mãe falando do pai falando da mãe. Então, para a gente pensar sobre isso, o quanto a gente prejudica a cabecinha da criança, porque enquanto criança eu queria estar perto dela, né? A minha madrasta, ela ficava triste da vida, porque no Dia das Mães, porque aos 14 anos eu fui morar com meu pai e com a minha madrasta, mas Dia das Mães eu queria passar com a minha mãe, que não me criou, entendeu? E ela ficava triste, porque além dela não ter filhos biológicos, ela criava a gente. E aí eu não tinha essa coragem, né, de deixar a minha mãe biológica sem ter a gente no Dia das Mães. E hoje eu fico pensando, meu Deus, que confusão, né, na cabeça das crianças, dos adolescentes, o quanto isso é muito difícil. Mas a questão do julgamento, de, né, acusação e tudo, é muito complicada. É isso. Nós vamos ver que isso acontece em muitas famílias, né, Jaque? Hoje é muito comum você ver a mulher, por exemplo, em caso de separação, principalmente, né, a mãe botar os filhos contra o pai, não é? E vice-versa, no caso de separação, principalmente. E realmente isso é muito nocivo, porque enquanto criança nós não temos o discernimento de adulto. Só depois, na vida adulta, que nós vamos ter que desembaraçar tudo isso na nossa cabeça, né? Porque, por exemplo, hoje nós estamos falando sobre esses assuntos aqui, mas todos nós já somos adultos. Então, nós podemos pegar essa informação hoje, digerir, ressignificar ela para seguir em frente, mas enquanto criança, não. E nós vamos ver que isso é por conta... Eu vivi também algumas situações dessa na minha família. Eu tinha um tio que minha mãe vivia constantemente ajudando e botando dentro de casa, e ele estava sempre fazendo um pouco no meu pai, e em situações que, naquela época, eu nunca tomei as dores dele, eu nunca gostei de ver falando do meu pai, né? Como também não da minha mãe, da minha avó, nada, mas conviver com isso é chato, é difícil, né? Porque você está ali em construção, a construção de pai e mãe na sua cabecinha está ali, criança, né? E é complicado. Mas, graças ao espiritismo, graças ao conhecimento que a gente adquire depois e à maturidade,
nós temos que pensar que nós não caímos nessa família, não foi à toa, né? Para nós merecer, porque nós vemos famílias que isso não acontece, não existe isso, né? Que é tudo certinho, tudo se encaixa, né? Como eu falei anteriormente. Então, se nós caímos nessas famílias, é porque tem um motivo, uma justificativa, né? Nós fomos santinhos na outra vida, não aprontamos nada, então, né, merecemos. Mas são ensinamentos edificantes, né? Que vêm acrescentar e que hoje, quando você pensa... Eu, por exemplo, nesse estudo, eu vou mostrar para vocês esse livro aqui. Esse livro, não sei se todo mundo está vendo, é Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus, do Andrei Moreira. Eu fiz praticamente todos esses slides baseados nesse livro. Ele é um livro muito bom, porque ele vem... eu nem entrei nesse quesito, mas ele vem trabalhando a questão da constelação familiar, né, do Bert Hellinger, e ele vem mostrando uma série de comportamentos que a gente tem que trabalhar para sair desses pensamentos viciosos que a gente vem lá da infância, vem trazendo para a vida adulta. Então, nessa questão aí, nesse slide, nós estamos falando justamente isso. Nós temos que ter esse comportamento com estranhos que fará com o nosso pai e mãe. Mas eu quero que você passe para o próximo slide, se ninguém tiver nada a falar sobre esse aí. Tem alguém querendo falar? Ninguém levantou a mão, por enquanto. Então, podemos passar para o próximo. Quem pode ler para mim esse? Posso ler? Pode ler. Na relação com os pais, não cabe perdão nem entendimento. Se não é possível o perdão e o entendimento, então o que é possível? Só até aí? Vocês me falem. Pode falar, dona Regina. A senhora acha que tem sentido isso? Não cabe perdão na relação? Eu acho que cabe. A senhora acha que cabe? E entendimento? Entendimento também. Porque se a gente está estudando a doutrina, e se a gente sabe que quantas vezes a gente pode ter reencarnado com esses espíritos que precisamos ajustar, é melhor, se o outro não pode, é melhor a gente começar a perdoar e entender. Pois é, mais alguém para falar? Maria Paula Bruna perguntou qual o nome do livro, Ressignificando. Eu botei aí para todo mundo, Reconciliação. A Reconciliação. Andrei Moreira. E o Júlio está com a mão levantada. Isso. Júlio, pode falar. Eu fiquei assim, muito curioso de saber qual vai ser a moral da história, porque a frase parece contraditória, né? Está me soando contraditória. Então, estou muito curioso para saber a moral da história, só para isso. Deixar o contraditório com o seu Júlio. Mais alguém? Posso contribuir? Pode. Bom, eu entendi essa afirmação, porque à luz da doutrina espírita, só quem cabe perdoar alguma coisa é Deus. E a nós, filhos, cabe apenas gratidão. Gratidão pela vida que nos foi dada, gratidão pela oportunidade de aparar arestas antigas, que, com certeza, se a situação é complicada, é colheita. Então, a gente só cabe ser grato. Quando se fala em honrar pai e mãe, para mim, tem muito a ver com isso, com ser grato pelo dom da vida, né, pela oportunidade da reencarnação, e tudo que vem junto no pacote é herança de nós mesmos, né? É colheita de uma semeadura difícil, equivocada do passado. Então, eu penso que à luz da doutrina espírita só cabe gratidão. Posso falar? Pode.
E eu acho que entra um pouco de entendimento também, porque cada um age do modo que consegue. Então, a gente entender que eles agiam de uma determinada maneira. Eu, na minha adolescência, eu me revoltei muito. Minha mãe sempre foi muito rígida comigo, graças a Deus. Mas eu me revoltei na época, porque eu achava que era exagerado, como todo adolescente. E falava para ela, quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer ao contrário do que você faz. Aí a que eu diga. A gente tem filho e faz tudo igual. E eu lembro no Natal que eu fiz um cartão para ela e pedindo desculpa por eu, na adolescência, me revoltar e botar isso para ela, mas que eu estava seguindo os mesmos passos, como os nossos pais, né? Faremos como os nossos pais, que nós fazemos igualmente igual. Ficou redundante aí, mas fiz igual. Mais alguém? Adriana Silveira está com a mão levantada. Oi, boa noite, gente. Pode falar? Pode. Então estão me ouvindo. A mão azul e não estou conseguindo ver. O que a Patrícia falou agora, comigo, no caso, aconteceu o contrário. Eu acho, sim, que cabe perdão e cabe entendimento, sim. No meu caso, foi o contrário. Eu era uma mãe rígida, mas, além de ser uma mãe rígida, eu era totalmente equivocada, porque eu reproduzia exatamente o que foi feito comigo. O que eu aprendi? Tá errado, você bate, né? Você grita. E quando eu tive a minha filha, e tinha também uma carga assim muito muito pesada, porque como eu me separei do pai deles, né, cedo, a minha responsabilidade era muito grande, então eu não queria que nada saísse errado. Então eu tive muitas atitudes equivocadas. E com o passar dos anos, que a gente vai começando a entender algumas coisas, inclusive o Chiquinho, na época, me indicou uma psicóloga, que também é espírita, chamada Lourdes, que mora ali na Vila Emil, e eu fui parar lá, porque eu estava completamente perdida já. E lá eu comecei a entender que muitas das vezes, mesmo a gente na condição de pai e mãe, a gente pode sim pedir perdão. A mente da gente abre para um novo entendimento, a gente começa a entender de uma forma e ver de uma forma diferente. Acho que quando a gente fala perdão e entendimento, não é só assim, né, do filho para o pai, é do pai para o filho também. A minha opinião é que cabe. Eu acho que não só cabe, como a gente deve se dar essa oportunidade. Se você perceber que você errou com o filho, se você perceber que você está numa condição onde você tem que ir lá se redimir, se desculpar, eu acho que é válido. É isso, gente. A propósito, Maria Paula, o cabelo ficou lindo. Eu te disse que eu ia cortar, né? Corta mesmo. A Eliane quer falar. Eliane, fala. Eu acho que não cabe o perdão quando a gente não se sente ofendido. Se a gente não se sente ofendido mais, então não cabe o perdão. Mas, enquanto nos sentirmos ofendidos, com certeza cabe o perdão. E principalmente com os nossos pais. Porque a maioria, né, deles, a grande maioria, eles buscam acertar. Às vezes se equivocam porque eles não têm ainda o conhecimento, né? E às vezes não entendem, né, como a maioria de nós, que a gente, como pai e mãe, a gente deve buscar
aprender a educar. A gente muitas vezes acha que não é necessário isso, né? Que a gente sabe que isso você não tem que estudar para isso, não tem que, né? Então, como não há esse conhecimento, então eles dão o que eles têm para dar, né? Do mesmo jeito que nós damos o que nós temos para dar, como pais e como filhos. Né? Só que já com o conhecimento que nós temos, graças a Deus, a doutrina ia nos nortear, nós realmente precisamos, uma vez ainda que nos magoamos, né? Que pelo menos eu ainda não estou livre de me sentir magoada, de me sentir ofendida, então cabe aí o perdão e o entendimento de que cada um está aí a caminho, em construção, né? E dando o que tem para dar. Só isso. É a Acho que a Bruna Paula agora. congelou. É a Acho que Maria Bruna. Paula travou, né? Acho que sim. Então, eu queria falar sobre, por exemplo, sobre também quanto que é diferente, né, na família, né, e até dentro dos próprios irmãos, por exemplo. Aqui em casa somos 3, né, eu e mais 2. E até minha geração, né, era muito aquilo, tem que respeitar, tem que ouvir, coisa e tal. E dos tempos para cá, as coisas foram ficando um pouco mais, né, um pouco mais diferentes em termos de coisa. Então, meu irmão mais novo, meu pai, é uma pessoa muito legal, mas ele é bem exigente, sabe? Tipo, tem que estudar, não sei o que. Ele mesmo nunca gostou de estudar. Aquele que reprovava e tinha problemas. Então, assim, meus pais ficavam em cima dele para ele poder estudar. Só que, claro que isso causava um sofrimento nele, porque ele não queria. Mas, assim, como que o pai e a mãe não vai fazer um filho estudar, né? Como que não vai fazer um filho acordar cedo, né? E aí, cresceu, tem 20 e poucos anos agora, mas ele tem muitos conflitos. Então, assim, vejo que ele tem conflitos, que ele reclama porque ele não conseguiu ainda enxergar que isso foi um modo como que acreditava-se que era o certo, né? Só que a gente não consegue conversar muito, porque é sempre uma briga, ele não é de se abrir, não é de conversar, né? Não tem isso de falar de sentimentos, não é uma pessoa que tem essa liberdade. E aí, um dia, eu conversando com ele, um dia que a gente conseguiu conversar, e aí eu entendi, ele falou, não, porque eles fizeram isso, aquilo, outro, nananã, e eu percebi que ele tinha alguns traumas dessa época, de algumas coisas que aconteceram. E aí, um dia eu falei, olha, mas ainda falou assim, eles sabiam que isso ia magoar, sabia que isso ia ficar coisa, tinha conhecimento por aí, não quis aprender porque não quis, porque quis perpetuar. Tipo isso, a coisa que ele respondeu. E disse que eu e os amigos dele também acham isso, que os pais dessa época, vocês, no caso, né, mais ou menos a idade de vocês, já tinham esclarecimento e não quiseram, porque quiseram perpetuar certas coisas, como se fosse uma coisa individual, sabe? E aí eu conversei e falei, não é uma coisa individual, não é porque estava aí que as pessoas sabiam, né? É uma coisa coletiva. Os pais e as mães naquela época achavam que era certo bater, que era certo educar. E aí, o que eles fizeram? Acho que fizeram achando que era do seu próprio bem, né? Ninguém está livre de acertar. Eles não sabiam que eu estava acertando, estava errando. Isso não existe esse pensamento seu, como se a pessoa soubesse o que estava fazendo, né? E também, assim, entender que foi feito o que achava que era melhor naquela época. E também como que um pai e a mãe não vai te cobrar certas coisas? Não pode deixar você em casa também. Foi um sofrimento para você, mas como é que não ia fazer? Como é que certas coisas não vai impedir que se envolva com uma coisa errada? Como é que um pai e a mãe não vai fazer certas coisas, sabe? Porque às vezes a pessoa não entende, só que ele ainda não criou essa maturidade de entender. Eu acho que em algum momento da vida a gente chega nisso, né? Tem gente que chega nisso com 50 anos, gente com 60 anos. Só que, assim, os conflitos gerados agora estão ficando muito difíceis, então precisava ser agora para a gente, nesse exato minuto, para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Mas é algo que às vezes a pessoa não percebe. Eu sempre tive muita essa clareza, apesar dos meus conflitos, que
era aquilo que eles podiam fazer, aquilo que acreditava, enfim, né? Não tinha problema. Mas eu acho que essas pessoas não têm isso. E o problema é como que a gente chega nessa clareza? Porque nem sempre a gente tem uma oportunidade de ter uma conversa dessa. Depois de, sei lá, quantos tempos de conflito, finalmente eu consegui ter e falar e mostrar que, na verdade, não é culpa, que é uma coisa da sociedade, que não é só do indivíduo, né? E que entender que as pessoas fazem as coisas que são do momento, né, digamos assim. E como é que, assim, eu acho que o difícil é a gente conseguir fazer as pessoas enxergarem isso, porque nem todo mundo vai ser espírita, nem todo mundo vai ter oportunidade de conversar, né? Não é, nem todo mundo. E eu acho que isso é um pensamento geral. As pessoas têm esse sentimento de que o que foi feito foi tipo proposital, ou foi feito porque não gostava, ou foi feito porque era mal, ou foi feito porque era exigente, e não ter essa clareza de que era, na verdade, fez o que achava-se certo, o que o melhor podia fazer, né? O que foi aprendido. E aí eu fico assim, eu ainda quero avançar um pouco mais nisso, né? Mas eu fico pensando como chegar a isso, como que a gente espalha esse tipo de pensamento, sabe? A sua forma de pensar está correta e esse livro vai te ajudar muito se você ler ele todo. Vai te auxiliar mais ainda. Quem está? Carminha. Carminha? Eu quero continuar defendendo a minha tese. Ninguém concordou comigo, mas eu continuo entendendo. Olha como eu coloquei. À luz da doutrina espírita. Isso não quer dizer que a gente já é capaz de agir assim. A gente aprende com a doutrina espírita que o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. Eu falei para vocês que eu passei a entender, a compreender que a minha mãe só me deu o que ela podia dar. Eu ainda estou assim. Mas o entendimento é para mim. Assim como o perdão é para mim também, não é para minha mãe. Porque o perdão, quando a gente se acha no direito de perdoar, é porque a gente se achou no direito de julgar. E a gente não tem o direito de julgar nossos pais. A gente só tem o direito, quer dizer, dentro do que é no melhor dos mundos, quando a gente tiver alcançado essa clareza que a Bruna está falando, esse ápice dessa clareza, quando a gente estiver enxergando dentro da gente do jeito que a gente precisa enxergar, se conhecendo como a gente precisa se conhecer, a gente vai chegar nisso daí e realmente na relação não vai caber perdão nem entendimento, só vai caber gratidão. Porque honrar pai e mãe é ser grato a eles por tudo. Porque até as situações difíceis que a vida que foram colocadas para a gente na vida, ou seja, melhor, que nós colocamos para nós mesmos na nossa vida, são consequência dos nossos atos. Não tem nada a ver com o outro é só instrumento para a nossa correção. Então, por isso que eu disse que a luz da doutrina espírita realmente não cabe. Tá? É isso. Eliane e Francisco, né? Tô certa? Eu gostaria só porque eu esqueci de mencionar aí o meu pensamento com relação à pergunta feita, né? Se não é possível o perdão e o entendimento, então o que é possível? Porque, às vezes, nós estamos numa condição que a gente não consegue, a mágoa, né? O ressentimento, a dor, é tal que a gente ainda não consegue se livrar totalmente desse ressentimento, por mais conhecimento que se tenha, né? Ainda não conseguimos chegar ao estágio que a Carminha mencionou, né? De sermos gratos por tudo, independente, né? De todo o acontecido, de toda a criação. Então, quando não é possível o perdão e o entendimento, quando a dor ainda fala mais alto, o que seria possível? O respeito. Né? A gente, pelo menos, buscar respeitar. Então, se a gente buscar esse respeito, a gente vai aos poucos construindo as demais coisas. Então, eu acho que
o respeito. Francisco. Carminha, eu abraço a tua tese porque eu, graças a Deus, tive a felicidade de toda a ignorância dos meus pais, eu nunca tive conflito com eles. Eu sempre fui eu nunca fui rebelde com meus pais, eu sempre tive uma boa relação com eles. E esse tipo de sentimento que é colocado ali, para mim não faz sentido, porque na realidade o que faz sentido para mim é realmente a gratidão e a felicidade de não ter nenhum nó que me levasse a ter qualquer pensamento negativo em relação aos meus pais, graças a Deus. Então, acho que é por aí que as coisas seguem. Pode prosseguir, Maria Paula. Bom, eu me surpreendi com esse livro, principalmente, porque ele me mostrou uma outra forma de pensar, que não está longe do espiritismo. Ele me diz o seguinte, que dizer que perdoamos nossos pais é muita arrogância e prepotência. Porque essa pergunta foi direcionada na relação com os pais, cabe perdoá-los, perdoar eles e entender o porquê que eles agiram daquela forma? Por que é arrogância e prepotência? Porque é listar tudo que faltou, que nós achamos que faltou, ou querer cobrar de alguma forma o que ficou faltando. Prepotência porque quando você diz que perdoa, você se coloca acima de pai e mãe. E pai e mãe vai estar sempre acima de nós. Sempre estarão acima de nós. Nós nunca, em situação nenhuma, podemos nos colocar acima dos nossos pais. Nem quando eles tiverem feito alguma coisa contrária à responsabilidade deles com relação a pai e mãe conosco, porque cabe a Deus essa cobrança. Que preço tem a vida que Ele nos deu? Tem preço? Não tem. Até por isso que o Espiritismo, ele diz para a gente, ele nos propõe uma mudança de olhar diferente, de entendimento diferente. Quando se percebe que o que foi dado é infinitamente maior do que o que foi tirado ou negado, aí sim nós nos conectamos com Deus e honramos nosso pai e nossa mãe. Tá, então, e o entendimento? O entendimento não nos cabe pelo seguinte. Quando você entra numa sala de cinema, que o filme está começado, você pega ele no meio, você entende o que é dele? Nada. Quando nós chegamos na vida dos nossos pais, quantas águas já tinham rolado até lá? Então, como nós podemos dizer que entendemos? Não, nós podemos compreender, perceber, começar a ressignificar as situações que aconteceram conosco, mas jamais dizer que nós entendemos. Quando se percebe... isso eu já falei. Então, o que é possível, né? Se não é possível o perdão e o entendimento, então o que é possível? A aceitação. Aceitar. Porque enquanto nós não aceitamos nada à frente vai. Aceitar os pais como são e a vida e o destino como puderam ser. Porque nós não podemos modificar o passado. É atitude sábia. A realidade só pode ser modificada a partir da aceitação. E quando ela acontece, tudo que foi vivido se torna uma grande força. Porque tudo que nós passamos, tínhamos que ter passado. Porque era necessário para o nosso crescimento. Então, não nos cabe, eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe. Não, nós estamos nos colocando acima dele.
E aí vem, que a hora está avançada, o outro slide, o quinto, né, Jaque? Alguém quer falar alguma coisa? Só que vai ter que ser rápido, né? Não. Não tem ninguém com a mão levantada, não. Então, vamos... Quem pode ler esse daí? Eu. Os momentos tristes, doloridos ou desagradáveis que acontecem pode ter dois destinos na vida de cada ser. Ou se tornam esgoto, que contamina o solo todo o tempo e que será sempre motivo de queixas e de acusação, ou se convertem em adubo. A matéria-prima é a mesma. O que diferencia é o resultado e a postura adotada diante do acontecimento. Eu gostaria rapidamente de fazer um comentário com relação a... Eu não consegui entender, confesso que eu não consegui entender com relação a perdoar, a gente só perdoa a quem a gente acha que não está acima de nós. Não. Eu não consegui entender, só um minutinho. Eu acho que a questão do perdão é a questão da gente não se sentir magoado, né? A partir do momento que a gente se sente magoado, se sente ofendido, né? Eu acho que a gente ainda precisa perdoar, independente de quem seja, né? Chegará o momento em que não será necessário realmente, porque já não vamos mais nos sentir magoados, ofendidos, entendendo que o outro, ele oferece o que ele tem para dar, né? E cada um, conforme eu já citei, está em construção. Mas, fora isso, eu acho que, independente de quem seja, eu acho que ainda cabe, sim, o perdão. Mais alguém para falar? Não. O perdão naquela situação, nós estamos falando exclusivamente do perdão a pai e mãe. Tá? Mas cada um tem o direito de ter a sua forma de pensar, de achar que ainda... que cabe, se você acha que cabe, isso é livre, pensar, né? Aqui nós trazemos, eu estou trazendo uma outra abordagem do André Moreira, que eu gostei muito, e eu me vi muito nessa situação. Realmente, eu percebo que, quando eu digo que eu perdoo meu pai, é porque eu tinha alguma queixa, alguma reclamação com relação a ele, que alguma coisa ele ficou me devendo para me perdoar ele. E nesse momento eu saio, eu coloco ele numa situação inferior. Então, nessa colocação é que o livro tenta nos mostrar que não cabe perdão a pai e mãe, porque seria muita prepotência da nossa parte isso. É só trocar o verbo, né? O perdão pela compreensão que eles deram que podia ter dado. E nesse slide agora, nós vamos perceber a diferença, essa situação que você está falando, Patrícia. Porque ele está dizendo aí o seguinte, que nós temos a escolha de transformar esses acontecimentos doloridos em esgoto ou adubo. Ou nós vamos passar a nossa vida inteirinha remoendo essas situações, tendo queixas, reclamações, ou nós vamos transformá-las, ressignificá-las em adubo para impulsionar nossa vida para frente. A forma como nós vamos pensar isso, nós vamos ressignificar esses sentimentos, vai depender da gente. Também o prejuízo ou, né, o benefício vai ser nosso. A forma como nós encararmos os fatos vai determinar tudo.
E deixar claro isso aí o seguinte: o adulto não pode ser escravo de suas conclusões, de suas consequências, pois ele é o efeito do que interpreta de suas vivências, podendo ressignificar a experiência com os pais para uma síntese que o liberte para a fluência da gratidão. Porque enquanto, de fato, nós não somos gratos a Deus, aos pais, né, pela vida que nos foi dada, seja de que forma tenha acontecido, livre de críticas, de julgamentos e de mais exigências, a vida não flui. Nós vamos ver N situações hoje que a pessoa está atrelada lá naquele passado, naquela situação que ele viveu, naquela cobrança. Ah, porque foi assim, porque não foi assado, porque... E não interessa. Eu já entrei com o bonde andando, eu já cheguei com o bonde andando, com o filme começado. Não tem como eu entender por que era esse comportamento. Agora, dentro do espiritismo, eu posso saber, porque eu tenho a explicação, que alguma coisa eu fiz. Eu mereço. Eu tenho que passar, eu tenho que experienciar essas vivências para mim avançar, para mim ir à frente. Essa analogia Alguma do dúvida? filme aí foi muito bom. Oi? Essa analogia do filme é muito bom, porque a gente sempre vai ter a nossa visão. Sempre. A interpretação do que acontece. A Adriana está com a mão levantada, Paula. Fale, Adriana. Eu não sei se eu estou entendendo bem a conversa. Eu confesso que eu estou um pouco confusa. Porque eu, como mãe, relatei para vocês antes a problemática que eu tive, principalmente com a minha filha, porque aí o Pedro já era o segundo filho, eu já tinha um pouquinho mais de experiência, então a coisa já funcionou de uma forma diferente. Mas, gente, eu não sei, realmente, eu não sei se eu estou entendendo a conversa, mas eu acho que não tem problema nenhum em colocar o pai ou a mãe numa condição de ter que ser perdoado. Porque existem pais que, com comportamentos que não é só aquela coisa de cobrei muito, eu fiz assim porque eu não sei. Outra coisa que eu, pelo menos para mim, tá? Eu peguei para mim isso porque eu acho que aquela fala repetida, a gente dá o que a gente tem, a gente faz o que a gente sabe. Não, tudo bem. Isso é uma coisa. Agora, tem pais que eles agem de forma e eles fazem coisas que causam assim danos que, pelo amor de Deus, tem pessoas que são, sabe, traumatizadas, que têm traumas imensos, que sofrem, que passam por muitas situações, às vezes lá na frente. Não é porque a mãe só aprendeu ou porque a mãe batia quando não, tem outras situações assim muito mais pesadas. Eu acho que se a gente olhar para um lado que diz que existem pais, né, que vai ter aqueles erros normais que todos nós temos, né, que às vezes a gente acha que bateu o jeito, que a gente acha que, não vou deixar namorar, sabe, mas não é só disso que se trata. Eu acho que quando se fala de perdão, é porque, tipo assim, acho que é quando há o que se perdoar. Porque você não tem que, você vai julgar ou ter que perdoar o pai porque o pai ou te bateu, ou te educou assim, ou foi rígido. Não, isso aí não cabe. Mas tem coisas que acontecem dentro de famílias que realmente é muito complicado. Eu já ouvi muitos relatos. Eu tinha uma amiga, ainda tenho, a Renata, que os relatos dela sobre o pai era uma coisa assim, sabe? Absurdo. Então, a gente ainda está nesse processo, como a Eliane falou, a gente ainda está em construção. A gente ainda está, eu pelo menos me sinto assim, ainda apegada naquela parte que, se eu conseguir perdoar, para mim já é um passo, porque eu ainda não cheguei naquela fase lá adiante. E sim, tem pai e mãe que eles cometem atos que, sabe,
não é tão simples. A gente não pode, quer dizer, pelo menos eu acho que a gente não pode colocar pai e mãe acima de tudo, tipo assim, tudo que ele faz é válido, ele fez e pronto, acabou. Tem pai que estupra filha, tem pai que bate na mãe, tem pai que abusa da família de tantas formas que o jovem cresce doente. E aí, quando a gente fala assim, não tenho que perdoar, bom, como assim? E foi o que a Carminha falou, quando você perdoa, o perdão é para você. Então, acho que esse passo é preciso ser dado, porque essa pessoa que adoeceu com esse tratamento, enquanto ela não se sente assim, capaz de perdoar, ela não se cura. E aí eu acho que é onde entra, que vai para esse lado aí, que se torna esgoto, né? Porque aquilo não consegue passar, aquilo não consegue curar, e aquilo só vai contaminando o resto da vida da pessoa, a pessoa não consegue andar. E a partir do momento que a pessoa consegue dizer assim, quer saber? Aconteceu tudo isso, mas eu vou perdoar, o tempo já passou, sabe? Jesus já me curou, eu já passei por essa etapa, e aí sim, né? A pessoa a vida vai fluir, não vai ficar agarrada naquilo, mas eu acho que enquanto não existe o perdão, a vida não anda. A gente não consegue sair. Eu acho, gente, eu não sei se eu entendi bem eu estava aqui o tempo todo ouvindo e pensando e repensando, pô, mas a gente está minimizando, a gente está falando de pais normais, né? As nossas coisas do dia a dia, que às vezes a mãe prendeu demais, soltou demais, olhou mais, não olhou mais. Isso aí é comum, isso não é o que... Agora, não é bem só isso, né? Eu acho, gente, era só isso. Deu polêmica, né? É complicado. Mas por que você acha que eu te chamei? Maria Paula, eu não queria falar, porque não vai nem dar tempo para a meditação, mas eu só queria colocar só uma coisa. Se colocasse uma palavra lá naquela primeira frase, não teria dado tanta polêmica. Na relação ideal com os pais, não cabe perdão nem entendimento. Agora, na nossa relação ainda, como nós ainda estamos, cabe. Porque a gente ainda não consegue ver o pretérito. O pai que estupra a filha, a gente não sabe o histórico anterior. Então, é uma coisa horrível. Então, na relação ideal, né, quando a gente chegar nesse estágio de compreensão da vida, de nós mesmos, não vai caber mais. Mas no nosso estágio evolutivo atual ainda cabe. É por isso que está dando essa polêmica toda. Né? Olha só, eu segui na íntegra o que o autor escreveu. E eu concordo com ele, mas cada um... É o que eu falei, isso é uma colocação, não é regra para todo mundo. Mas, nesse momento, nós estamos falando de crimes. Né? Estupro é crime. Né? Violência é crime. Aí, primeiro que nós sabemos que a justiça de Deus, ele não vai escapar. Pode até escapar da dos homens, mas da de Deus não vai escapar. Então, independente, vamos pensar aqui, se você deu o seu perdão ou não, a correção não vai ser feita por você, vai ser feita por Deus. Então, e aí a pessoa, claro que uma situação dessa, essa pessoa vai trazer traumas muito mais sérios, que ela vai ter que fazer tratamento, fazer um acompanhamento, porque não vai ser só trabalhar uma constelação familiar, ou um entendimento, ou ressignificar, né? Porque um estupro é uma coisa muito séria, não estou colocando esse exemplo, né? Mas, independente de eu perdoar ou não uma situação dessa, vai caber a Deus a correção. Porque ele pode sair impune aqui nessa vida, ou pode pagar aqui na lei dos homens, e também a de Deus é certa. Então, se nós pensarmos dessa forma, vamos ver que nesse quesito não vai importar. Pode importar para a pessoa, ela tem a necessidade, e aí ela vai ter que trabalhar isso sim, né? Porque na maioria das vezes, quando acontece isso, não há mais condição de convívio, né? Olha, eu já estou me falando que é 21 e 25, ainda tem um último slide, não vai dar tempo mais da meditação, né?
Já está muito em cima. Bota o último slide, vamos ler aí. Quem pode ler para mim? Posso ler. Um dos grandes desafios nos relacionamentos entre pais e filhos é o fato de se reunirem em um lar espíritos com anteriores vivências e experiências, inclusive com alternância de papéis. Aqueles que ontem foram filhos, hoje retornam como pais, ou os que antes experienciaram o papel de esposa ou esposo, hoje retornam como filhas ou filhos. Como o espírito carrega consigo o registro atávico de suas experiências e frequentemente traz alguma vinculação mais intensa a esta ou aquela encarnação, vê-se na atual existência interagindo com seus genitores ou filhos com forte influência do passado no presente. Nós vamos ver nesse trecho a parentela, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nós vamos ver que, conforme as encarnações, nós vamos passar por vários papéis. E Jesus nos fala, os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque lá existia antes da formação do corpo, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa prosseguir. Eu não vou ler todo o trecho, vou ler os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente com parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estarem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente, problema moral que só o espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Então, nós vamos ver que não foi acaso, que nem sempre aquele pai que está ali é um espírito, afim nosso. E aí nós vamos ver essas situações que você relatou, Adriana, desses maus tratos graves, que com certeza não são espíritos afins, que vêm com um resgate muito grande, vem com toda essa situação para ser resolvida e trabalhada, e que é muito difícil, com certeza. E o que nós vamos perceber isso na nossa lida diária. Muitas vezes nós temos afinidade, às vezes mais com uma pessoa estranha, um parente longe, do que com um irmão. Às vezes você tem proximidade com um tio, uma madrinha, e com pai e mãe você não tem tanta afinidade. Mas nós viemos no intuito de vencer esses obstáculos. E eles não vieram à toa, nós temos que passar por eles, nós temos que vivenciar eles. Nós temos dívidas a serem acertadas.
né? E isso é o que eu posso falar desse último trecho. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu agradeço. Eliane estava com a mão levantada, mas tem que ser bem Tá? breve, porque a gente está finalizando, né? Eu não sei se você vai querer falar. Aí você conclui, então, com a fala dela, tá, Paula? Por favor. Tá. É rapidinho, é só para colocar, Paula, que eu concordo com tudo que foi postado aí. O Andrei, eu acho que ele é ótimo e tudo perfeito. Mas o que a Carminha colocou foi assim, fechou, né? É a questão do ideal, realmente. O ideal que nós precisamos trabalhar para atingir, né? É o norte. Mas só para que fique entendido também que nós, como filhos, muitas vezes a gente não se crucificar porque a gente ainda não conseguiu atingir essa meta, esse objetivo. Porque do mesmo jeito que os pais estão em construção, nós também, né, como filhos. E, assim, para quem teve pais amorosos, presentes, como eu tive, por exemplo, caraca, as coisas miúdas, mas para situações extremas, assim como o exemplo que a Adriana deu, entre outros, é realmente algo a ser conquistado. Com certeza, Eliane. E o objetivo desse trabalho meu era isso mesmo, é trazer alguma coisa diferente, contraditória, para que nós nos questionássemos em outras obras, né? Não desmerecendo jamais o Evangelho, ele é a nossa direção, as obras básicas são a nossa direção. Mas o trabalho do Andrei Moreira é muito bom, ele é psiquiatra, né? E ele tem livros maravilhosos. E é um livro que vale a pena nós lermos até para nós tentarmos modificar alguma coisa que nós tenhamos ou, quem sabe, ajudar alguém, né? Porque muitas vezes nós nos deparamos com alguma situação, alguma pessoa vem até em socorro, porque enquanto espírita nós temos que nos preparar não só para nós, mas para ajudar, para alguém que nos venha nos pedir socorro. Então nós temos que ter a visão, essa visão diferenciada de tudo, né? E é isso aí foi a minha contribuição para vocês, eu agradeço a oportunidade, agradeço toda a colaboração, todas as opiniões são válidas, e é isso aí, obrigada. Acho que agradecemos, Maria Paula, porque eu acho que a gente fica sempre querendo falar. Eu acho que isso dava um desdobramento, né, para continuação do assunto. Vamos pensar nisso aí depois. Vamos pensar. Né, Parabéns, Paula, gostei muito. Foi ótimo. Sabe qual abordagem eu acho que eu fiquei sentindo falta? Isso as situações nos lares nesse momento de pandemia, sabe, de isolamento. Por quê? Só um minutinho. Por que se agravaram? Carminha, você acha melhor eu concluir, a gente fechar e depois a gente continua nessa discussão? Ou você quer que eu vá... Não, eu acho que isso podia ficar para um outro dia. Não, eu digo, para eu encerrar a gravação e a gente continua a conversar. Tá. Eu ainda não encerrei. Então, tá bom. Tá bom? Vamos fazer a oração. Aí a gente... Isso, você vai fazer. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, a gente vai concluindo... Não, porque não deu tempo, ela ia fazer a meditação, mas ficou muito extensa o assunto, deu pano para manga, e a gente vai concluir com a sua prece, tá certo? E depois a gente continua a conversar. Vamos lá, então. Então, vamos orar dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esses momentos, Senhor, em que temos a oportunidade de refletir sobre o nosso momento nessa encarnação. Hoje, Senhor, especialmente, tratando das questões familiares, das questões de paz, das questões do lar, Senhor, porque o lar é aquele lugar aonde precisamos, Senhor, se a doutrina nos ensina que nada acontece por acaso na nossa vida, Senhor, muito menos no nosso lar. Então,
como as lições nos ensinam, estamos sempre no lugar certo, vivendo a situação que precisamos viver. E é isso que precisamos compreender, Senhor, refletindo sobre esses temas que nos favorecem as discussões, a polêmica, o debate construtivo, Senhor, porque nós saímos dele com mais vontade de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais, de olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos, para encontrar essas respostas, Senhor. Porque, com certeza, elas estão ainda na nossa condição de seres em construção. Ainda estamos em aprendizado, Senhor, em processo, e o Senhor sabe disso melhor do que todos nós. Ainda estamos em processo de aprendizado, aprendendo uns com os outros. E é essa troca, Senhor, essa diferença de opiniões que nos fazem crescer. Por isso te agradecemos por essa bendita oportunidade de estarmos aqui, Senhor, debatendo temas tão importantes à luz dessa doutrina maravilhosa, esse farol maravilhoso que ilumina os nossos passos na senda do bem, Senhor. Sê conosco nesse momento, Senhor, mas também e principalmente, Senhor, em todos os instantes lá fora, nas dificuldades que atravessamos, nos momentos de crise, Senhor, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldades familiares ou não, que possamos ter a compreensão de que estamos sob a lei de causa e efeito. E tudo o que nos acontece, Senhor, por mais doloroso que seja, é efeito de uma causa anterior dentro da sua justiça perfeita. Permanece em cada coração, Senhor, agora e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada mais uma vez, Maria Paula. E a todos nós que nos oportunizamos nesse momento muito bom que a doutrina espírita nos fornece, né, de reflexão, como a Carmen falou, e de aprendizado. Então, que nós tenhamos uma noite melhor, né, do que tem sido, que o amanhã seja um pouco melhor também do que os dias anteriores, né? Papai do Céu nos abençoe. E um pedido, né, que as nossas melhores vibrações possam também estar com esse espírito que hoje teve esse desfecho, né, tão triste, e que a gente não seja mais um a pensar negativamente, né, a vibrar com o desencarne, porque era isso que talvez muitas pessoas acham que ele merecia, mas que a gente, enquanto possuidor desse conhecimento, né, da doutrina espírita, que a gente não faça aí vibração negativa, né, que a gente possa fazer diferente nesse momento. Muito obrigada a todos, exatamente. E até quarta-feira, no nosso próximo encontro, se Deus quiser.